Agora vamos mostrar a vocês primeiro. Geralmente, qual era o Papa? Vamos ver qual era o Papa. Esse Papa era João Paulo II. Este é João Paulo II. Ele disse isso em 1981. Vamos explodir isso, vamos explodir. Em 1981, João Paulo II. Então, este é o ensinamento católico. Não estou lendo todas as 3 citações, estou lendo a citação 1. Este é o ensinamento católico. Agora, se você olhar o artigo original, ele diz aqui os ensinamentos católicos sobre os direitos dos trabalhadores. Agora, quando eles dizem direitos dos trabalhadores, eles estão falando sobre trabalhadores, tendo direitos e formando sociedades como sindicatos. Agora vamos ver o que o Papa João Paulo II disse. A propósito, o que está acontecendo com o Papa Francisco? O que é o Papa Francisco, irmão? Ele está no hospital. Sua carta de demissão está escrita, já está escrita. Os cardeais estão se alinhando para quem será o próximo Papa, alinhando-se para o próximo Papa. Agora diz aqui, segundo parágrafo. Agora, amigos, isso vai ser história. O segundo Papa a renunciar em sucessão. Bento acabou de renunciar. O Papa Francisco tomou seu lugar. O Papa Francisco está prestes a renunciar. O próximo Papa irá assumir o seu lugar em rápida sucessão. Isso me traz de volta à Reforma. Quando a Reforma começou, quantos papas estavam lá? Quando? Qual era o nome dele agora, a estrela da manhã da Reforma? Está no livro O Grande Conflito. Ela o chama de estrela da manhã da Reforma, porque ele foi quem começou a Reforma, mas foi sob ele que estabeleceu as leis. Eu simplesmente esqueci o nome dele. Mas, de qualquer forma, quando ele estava protestando, havia 3 papas que estavam todos se chamando de anticristo. Todos disputando o papado. E é muito interessante, podemos ver 3 papas em rápida sucessão. Poderia ser que a reforma esteja chegando à sua conclusão agora? John Wycliffe. E diz aqui, segundo parágrafo, João Paulo II diz, ensino social católico. Este é o ensino que eles sustentam, que sindicatos ou mesmo um porta-voz da luta pela justiça social, pelos direitos justos dos trabalhadores, de acordo com suas profissões individuais. É característico do trabalho que ele, antes de tudo, une as pessoas. Agora façamos uma pausa. Estou perguntando, com base nessa citação, a Igreja Católica apoia sindicatos. Sindicatos dos trabalhadores, sim. Mas vocês sabem quando a Igreja Católica pela primeira vez se uniu com os sindicatos? E sua história, sempre, pela primeira vez em sua primeira, eles não tinham certeza, mas este ano eles se uniram totalmente e a partir daquele ano eles nunca cortaram sua conexão. Todos nós deveríamos saber que foi altamente profético. Sala de aula de História Católica Americana, Católicos e Sindicatos do Trabalho. E diz que na década de 1880, os Cavaleiros do Trabalho eram um sindicato, era o maior sindicato dos Estados Unidos na década de 1880. E enquanto eles eram predominantemente católicos em membros, a Igreja Católica não tinha certeza se os católicos deveriam ser cavaleiros. Em outras palavras, junte-se a esse movimento. Alguns padres e bispos ficaram perplexos com o segredo e o radicalismo percebido dentro do sindicato e tentaram convencer os católicos de se juntarem a outros. Acreditavam que os sindicatos poderiam promover vidas melhores para os trabalhadores. Agora escutem, em 1888, esta é uma fonte católica. Em 1888, o assunto foi resolvido através dos esforços do líder dos cavaleiros, o líder dos sindicatos, Terence, e o arcebispo de Baltimore, James Gibson, quando eles tentaram obter permissão do Vaticano para os católicos se juntarem ao sindicato e tiveram sucesso. Assistam isso aqui. Pela primeira vez, a Igreja Católica e os sindicatos trabalhistas se juntaram aos sindicatos em 1888. E o que aconteceu em 1888?
O que aconteceu em 1888? O que aconteceu? O senador Blair. Este artigo foi feito em 22 de maio de 1888. Vocês podem ver lá, está escrito. Em 22 de maio de 1888. O que este artigo disse em 22 de maio de 1888? Para parar o trabalho no domingo. O senador quer que o domingo permaneça estritamente observado. O próprio tempo da lei dominical. Católicos unidos com os sindicatos. Essa é a história disso, a história disso. Agora, a fome está chegando? Pergunta. Uma guerra civil, uma revolução está chegando? Então, o que devemos fazer? O que o povo de Deus deve fazer? Mas logo haverá tanta contenda e confusão nas cidades que aqueles que desejam deixá-las não serão capazes de fazer. Devemos estar nos preparando para essas questões. Esta é a luz que me foi dada. Agora, amigos, lembrem-se, eu não sei que evento foi quando Zuma ia enfrentar, seja qualquer que seja, o seu julgamento ou algo recebendo a sentença. E lembrem-se o que aconteceu, onde tudo foi fechado por causa do saque, onde eles literalmente barricaram Wentworth para que ninguém entrasse. Se você não fosse de Wentworth, ninguém saía. Lembrem-se que vocês não conseguiam nem pão. Era difícil até mesmo espalhar Bíblias para as pessoas de Wentworth para chegar lá. Por quê? Porque eles tinham fechado todas as áreas. Ninguém saía e ninguém entrava. Tudo subiu. Tudo subiu. Amigos, nós sabemos que alguns outros países podem ter recebido isso ainda pior, como uma sombra do que está por vir. Eu acredito que em Zimbábue deve ter sido ainda pior com a crise que atingiu lá. É por isso que a inspiração diz que devemos sair das cidades, porque vai haver tanta contenda e confusão nas cidades. Pensem nisso. Se você quiser sair, então você não poderá simplesmente sair. Sim, mesmo se você tentasse sair, você poderia ter saído, mas você será parado em outro lugar. Outro lugar. Eles dirão, você não é desta área, você não está autorizado. Então, amigos, nós vimos vislumbres do que está por vir. Então, como vamos sobreviver? Novamente e novamente, o Senhor instruiu-me que nosso povo deve levar suas famílias para longe das cidades, para o campo, onde eles possam cultivar sua própria provisão, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Amigos, deixem-me dizer isso. Vocês sabem que algumas pessoas vão receber a marca da besta por causa de comida e roupas? Lembrem-se que a Bíblia nos diz que Esaú e Jacó, essas duas pessoas representam as duas classes dos adventistas do sétimo dia. Ambos vieram de Isaque, um fiel, por assim dizer, filho de Israel, que teve filhos. E então estes eram da verdadeira fé, por assim dizer. E da verdadeira fé, um era fiel e um infiel. O que Esaú fez? Ele vendeu seu direito de primogenitura por comida. Ele vendeu seu direito de primogenitura por comida. E em Profetas e Reis, página 184, Ellen White diz que, por medo de que lhes falte comida e vestuário, eles se unirão ao mundo na transgressão dos mandamentos de Deus. Amigos, vocês sabem que viver no campo não é opção. Algumas pessoas pensam agora que é opcional. Se eu quiser ou se eu não quiser. Viver no campo é essencial para a preparação para a crise que se aproxima. É essencial. É essencial. Não há como escapar disso. Isso é essencial. Agora eu quero que vejamos o que ela diz. Agora, antes mesmo de eu olhar para isso, eu quero lhes fazer uma pergunta. A fome, quando a fome chegar, eu não escrevi no meu quadro, mas nós olhamos para a sequência dos eventos proféticos. Fome, guerra civil e um tempo de angústia. O que traz a fome? Comprando a preços baixos e vendendo a um grande aumento de preços. Os sindicatos entrarão para trazer uma guerra civil e nos levarão a um tempo de angústia. Agora eu quero que vocês vejam. Vocês sabem, eu esqueci a página, mas eu sei que está no volume 1 dos Testemunhos, onde a inspiração fala sobre o tempo de angústia.
Agora, isso diz depois que a porta da graça será fechada, e ela diz que Deus irá apenas nos alimentar o suficiente para sustentar a vida. Não alimentação luxuosa, mas alimentação para sustentar a vida. Essa é uma diferença. Quando você come e você se levanta cheio, então lá você comerá apenas para sustentar a vida. Esse é o volume 1 dos testemunhos. Eu esqueci a página. Agora vocês sabem, como alguns do povo de Deus, o inimigo, o Estado vão procurar matar o povo de Deus. Alguns serão decapitados facilmente e rapidamente mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e 4. Alguns de nós serão decapitados porque rejeitaram a marca. Alguns serão jogados na prisão porque rejeitam a marca. Alguns serão deixados não apenas em uma prisão normal. Vocês sabem o que eles vão fazer. Deixe-me perguntar isso. Durante a reforma, todo reformador foi queimado em uma estaca. Nem todo reformador foi queimado na fogueira. Alguns reformadores, especialmente mulheres reformadoras não foram queimadas na fogueira. Mulheres reformadoras, se seus maridos fossem reformadores, e se elas estivessem apoiando seus maridos, por isso, eles a colocariam em um caixão e eles a enterrariam vivas. Eu estou perguntando algo, se isso retornará. Algumas de vocês mulheres permaneceriam de pé por Deus? Ainda se eles lhe dissessem para renunciar ao sábado, se você não renunciar ao sábado, vocês podem ver aquele túmulo, vocês podem ver aquele caixão, colocando você naquele caixão, e uma outra pessoa esteja na sua frente, e eles o enterram. E eles dizem, renuncie sua crença em Jesus, renuncie sua crença no verdadeiro sábado, e lá está o caixão. E eles mostram a você a profundidade dessa morte. Renuncie. O que você faria? O que você faria? E eles pegam sua mão, irmão Félix, e eles apenas colocam na chama, pequeno fogo, e eles dizem que o resto está esperando por você, se você não renunciar. Agora eu quero que vocês vejam, vocês sabem, uma das estratégias de Satanás, quando o povo de Deus não renuncia à sua fé, vocês sabem qual é uma de suas estratégias? Fazê-lo morrer de fome. Vocês sabem o que eles fizeram com os reformadores? Eles os fariam ter fome e então tentariam vir e suborná-los. Não, nós lhe daremos isso. Nós lhe daremos aquilo, se você apenas renunciar à sua fé. Agora, Jerônimo foi queimado na fogueira. Jerônimo, infelizmente para ele, quando foi queimado na estaca, Jerônimo chegou cavalgando e então ele percebeu, vocês sabem, eu cometi um grande erro. Porque estou vindo cavalgando, onde acabei de queimar meu irmão, meu parceiro, no fogo da reforma. E você percebe que ele cometeu um erro, e quando ele tentou sair da cidade, eles o pegaram. Foi com Jerônimo, não como Hus, onde Hus, eles o colocaram direto na fogueira. Jerônimo, eles o jogaram na masmorra e o deixaram sofrer de fome por um longo período de tempo. E quando eles vieram até ele, ele estava fraco mentalmente e fisicamente. E eles lhe disseram para renunciar. E adivinha o que ele fez? Quando o tiraram da masmorra para o tribunal para responder, ele renunciou. Ele chamou seu irmão reformador de um herege. Ele chamou Hus de herege. Ele voltou para a masmorra e o Espírito de Deus andou com ele. O Espírito de Deus trabalhou tanto no homem que ele não conseguia se perdoar pelo que ele fez. Eles voltaram para ele e disseram, você vai renunciar novamente? E ele disse, me deem outra oportunidade para falar. Eles pensaram, ok, vamos dar a ele outra oportunidade. Desta vez, queremos que você renuncie e ainda mais coisas. Eles o colocaram lá em cima. E ele começa seu discurso dizendo que cometeu o maior erro da sua vida de renunciar à sua fé. E então ele começa a descer a linha e eles nem o fizeram terminar. Eles começaram a gritar. Eventualmente ele foi queimado na estaca, mas que tática eles usaram para ele? A fome. A fome. Ellen White diz... O olho de Deus, o grande conflito, página 634, parágrafo 1. O olho de Deus, olhando para as eras, estava fixo na crise que seu povo deveria enfrentar.
quando os poderes terrestres serão um ataque contra eles. Agora pensem, os poderes terrestres serão um ataque contra eles, que é a união da igreja e do Estado, como exílio cativo. Eles estarão com medo da morte pela fome ou por violência. O que você pensa? Em fome ou violência? Amigos, estamos dispostos um dia sem comida e ainda confiarmos em Deus? Em uma masmorra, na prisão, 2 dias sem comida, você ainda pode confiar em Deus? Lembrem-se de que você precisa de uma fé que possa suportar o atraso, o cansaço e a fome. Uma fé que ainda severamente provada, não renunciaremos. Ainda confiaremos em Deus, se Ele nos permitir isso. Deixem-me dizer isso, aquelas mulheres que foram enterradas vivas, vocês acham que elas morreram de fome? Sim. Elas ainda confiavam em Deus? Sim. A fome está chegando, amigos. A fome está chegando. O profeta diz, porque a igreja e o Estado vão se unir para fazer cumprir a lei dominical. Ela diz, por esta razão, eu vejo a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para os lugares rurais, afastados, onde eles possam cultivar a terra e criar seus próprios alimentos. Assim poderão criar seus filhos em hábitos simples e úteis. Eu vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Amigos, nós precisamos, como povo de Deus, sair das cidades. Infelizmente, muitos dentro da igreja nominal adventista do sétimo dia dirão a você que a vida no campo era para o tempo de Ellen White. Se eles não lhe disserem isso, eles lhes dirão que a vida no campo é somente quando a lei dominical for aplicada. Essas são as 2 interpretações da vida no campo. Quase todas as igrejas te dirão isso, que era para os dias de Ellen White. Não se preocupem com o que ela disse, esperem pela lei dominical e então vocês vão para o campo. Amigos, que preparação será feita? Como você obterá uma terra no campo quando você não poderá comprar nem vender? Isso é tolice. E as pessoas não raciocinam porque elas não querem ver a luz, simplesmente porque elas não querem vê-la. Encontrarão qualquer desculpa para não abraçá-la. Agora, eu quero que vocês vejam o que pode afetar ou o que pode ajudar no processo da fome, de fazer com que as coisas sejam compradas a preços baixos e vendidas a preços mais altos. É uma guerra comercial de tarifas entre a China e a Rússia. Eu disse China e Rússia? Desculpe-me, Estados Unidos e China. Vocês conhecem as 2 economias mais fortes do mundo? Quais são as 2 economias mais fortes do mundo? China e América. Essas são as 2. América primeiro e China em segundo. Agora eu quero que vocês vejam. E diz, 5 de fevereiro de 2025, e diz... Quais são os riscos de uma guerra comercial entre os Estados Unidos versus China? E o conflito pode ser evitado. Então, a pergunta foi feita em 2025. Qual é o risco de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Agora, lembrem-se que essas são as 2 economias mais poderosas do mundo. Se elas entrarem em uma guerra comercial, deixem-me contar a vocês, afetará o mundo inteiro. Escutem isso. E diz, 3 de fevereiro de 2025, como uma guerra comercial crescente afetará o crescimento global? Pausa. O que afetará o crescimento global? Uma guerra comercial. Inflação e desemprego. Agora, isso foi este ano, em 3 de fevereiro de 2025. Digam-me, a quais nações eles estão se referindo que podem afetar o crescimento global e que pode afetar a inflação e os empregos? Quais nações? Agora vamos começar do topo. E diz, os Estados Unidos anunciaram tarifas altas sobre produtos feitos no Canadá, México, China, a partir desta terça-feira. Lembrem-se que mencionamos essa questão das tarifas e diz que, embora o Canadá e o México tenham prometido retaliação, prevemos que as disputas com essas 2 nações serão resolvidas em um curto prazo.
Isso é verdade, porque o México e o Canadá são apenas fantoches. Agora eu quero que vocês vejam, não tanto, não estou falando sobre as pessoas, estou falando sobre os líderes. E continua dizendo que, embora o Canadá e o México tenham prometido retaliação, prevemos que as disputas com essas duas nações serão resolvidas no próximo mandato, embora o impasse com a China não dure mais. Então, aqueles que estão olhando para essa questão estão dizendo que essa guerra comercial com a China e a América vai durar mais. E o que isso afetará o crescimento global, a inflação e o desemprego. Agora escutem. As principais superpotências do mundo estão se enfrentando. O jogo está aqui, uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está aqui. A China nunca deu 10 centavos a este país, eles nos roubaram. Estávamos aplicando uma tarifa de 25% sem exceção. Eles não pegam nossos carros, eles não pegam nossos produtos agrícolas, eles não pegam quase nada e nós pegamos tudo deles. Mas o que você faria? O que você pode fazer? Eu reduzirei facilmente um imposto de 25% sobre a China. Instamos os Estados Unidos a corrigir sua ação e parar de usar questões comerciais como arma. O Ministério das Finanças do país anuncia uma tarifa de 15% sobre nós e gás natural liquefeito. Este é o começo de tornar a América rica novamente. Então, o que aconteceu foi que a América colocou uma tarifa de 25% sobre a China. A China respondeu colocando tarifas sobre a América. Então, isso é o que você chama de guerra comercial. Em outras palavras, os produtos que você quer vender para nós, você vai vendê-los para nós a um preço mais barato e nós vamos lucrar com isso. E ambos estão fazendo isso um com o outro, guerra comercial. Como isso vai afetar e produzir fome e, eventualmente, uma guerra civil? O povo americano em seu poder e justiça vencerá até a vitória absoluta. Deixe-me dizer uma coisa, os Estados Unidos da América são a nação mais poderosa da Terra. O dólar passou a dominar o comércio após a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos eram a maior economia do mundo, mas agora a China é um novo gangster. A China está envolvida em um esforço de todo o Estado para se tornar a única superpotência do mundo por todos os meios necessários. Acho que a China está jogando um jogo longo aqui, se quiser ser a potência econômica número 1 do mundo. Então há um conflito entre quais duas nações? China e América. Sobre o quê? Comprar a preços baixos e vender a preços altos. Ellen White mencionou que a China e a América fariam isso? Sim. Irmãos, o que estamos testemunhando? A profecia está sendo cumprida. Estamos testemunhando a profecia sendo cumprida. Amigos, a inspiração diz no volume 8, página 315, uma tempestade está chegando, implacável em sua fúria. E a questão é, você está preparado para enfrentá-la? Você está preparado para enfrentá-la?